Dia Santo, Santo Dia, então sejam muito bem-vindos a mais um Consagra-te TV. É uma alegria poder estarmos aqui unidos, junto com Nossa Senhora, para a gente partilhar sobre a nossa fé, sobre aquilo que é a nossa igreja, sobre a nossa comunidade, as formações que a gente cada vez mais entra no coração de Deus através da sabedoria, né? E sabedoria é esta que vamos falar no dia de hoje, pela figura de São Luís de Montfort. Vamos dar início a uma nova grade de formação, os baluartes da Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus. Fraternidade esta que tem santos intercessores. Quem são os nossos baluartes? São Luís de Montfort, São João Maria Vianney, São Simão Stock. E temos dois intercessores, São José e São Miguel Arcanjo. Meus irmãos, a nossa formação começa com o nosso baluarte maior, né? São Luís de Montfort. E quem foi São Luís de Montfort? Quem foi este grande santo? Que época ele viveu? O que é que ele pregava? Do que é que ele falava? O que é que aconteceu na sua vida? Como ele morreu? E o que é que ele influencia na Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus? São Luís de Montfort, ele foi um grande santo, né? Quem sabe aí um doutor da igreja, já que a gente falou um pouquinho sobre doutor da igreja. Se você não viu essa formação, pode procurar, que a gente fala sobre a santidade, né? Onde a gente fala quem adentra nesse doutoramento. Mas São Luís, ele foi um grande santo, ele é um grande santo, e na sua história, ele é rodeado de muitas perseguições, ele é rodeado de muita crueldade, né? Mas, não obstante, todos os cristãos são. E devido a isso, ele não esmoreceu na fé. Continuou firme, continuou forte, para que pudesse, no fim da sua vida, ter a coroa da glória. E São Luís, ele veio de uma família muito católica, né? Sua família se reunia todos os dias para rezar o rosário. Uma família não muito pequena. Olha só, São Luís, ele... Dos 8 irmãos, 4 morreram e 3 foram sacerdotes. E das 10 irmãs, 5 morreram e 3 foram religiosas. Então, uma família de 18 irmãos. Né? Vejam só que natureza exuberante. Né? O dom da vida pode ser gerado nessa família de uma forma natural. Né? Uma família de juristas. Né? Seu pai, no meio dos juristas, dos magistrados, ele era uma pessoa influente, né? Ele que pôde dar uma formação religiosa para os seus filhos, né? Uma formação na fé, onde os filhos puderam também expressar a sua fé a partir da vivência de casa, né? Claro, tem aquele costume de casa vai à praça. E de fato, o costume na vida de São Luís não foi somente à praça, foi ao mundo inteiro, né? Pôde chegar aqui em Natal, aí na sua casa. Então, São Luís de Montfort, uma curiosidade, ele nasceu no dia 31 de janeiro, né, do século 17, lá em 1673. E ele foi batizado no dia 1º de fevereiro, ou seja, um dia depois do seu nascimento. Então vejam a graça desde já que a sua mãe, que o seu pai puderam ter o zelo de levá-lo ao batismo, né? Porque a gente, nos dias de hoje, espera, não, vamos esperar dar 1 ano, né, para fazer o batizado, para fazer o aniversário de 1 ano, tudo junto. Mas não, meus irmãos, não esperem. Não esperem, porque aquilo que é bom, a gente recomenda, a gente leva o outro. E o batismo, meus irmãos, é a renúncia ao pecado e a aceitação na fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aquilo que é bom, a gente recomenda para os outros, imagine para os nossos filhos. A gente já leva, assim como fez a família de Montfort, no dia seguinte, né? E São Luís, ele teve uma vida muito dedicada à igreja. Porque São Luís, ele foi muito devoto de Nossa Senhora, né? Ele entrou, assim, de certa forma, na vivência cristã, né, no meio pastoral, de uma forma muito celibatária, no sentido de que ele quis ser padre a um pedido da sua
mãezinha, né, da sua mãe Nossa Senhora. E foi numa igreja de Nossa Senhora do Carmo em que ele recebeu esse pedido de Nossa Senhora, né? Tu serás sacerdote. E a partir daí São Luís ele vai sendo envolvido neste meio seminarístico, né, se é que se pode dizer, onde ele, mesmo sendo de uma família muito boa, ele precisava ir para outra cidade para ir para o seminário. Precisava do seu enxoval, precisava de todo o material para que pudesse entrar e ingressar nas Santas Ordens. São Luís ele teve uma vivência muito forte com os pobres. Ele tinha 2 pilares, a Eucaristia e Nossa Senhora. Os pobres era a todo momento que ele tinha, né? Mas principalmente marianos e eucarísticos, que nós somos da fraternidade, temos a exemplo de São Luís de Montfort, né? A qual desde criança, desde pequeno, ele pôde perceber que Nossa Senhora o queria para ser o seu filho predileto. E aí, ele foi preparando, né, a sua vida seminarística. E no caminho, quando ele estava indo para o seminário, ele recebeu, né, um enxoval de uma senhora muito piedosa que o queria ajudar. Mas no meio do caminho, ele, pelo seu amor aos pobres, né, deu todo o seu enxoval àquelas pessoas que estavam precisando. Era lícito ele levar a sua roupa, né, tudo aquilo que era necessário para o seu ingresso no seminário, com certeza. Mas ele quis mais. Ele quis entregar, né, tudo aquilo que é dele. Ele quis se desapegar, assim como futuramente ele vai falar no Tratado da Verdadeira Devoção, a escravidão de amor. E às vezes a gente acha, não, só o jejum da sexta-feira tá bom. Mas se a gente se contenta com pouco, o muito nunca será um objetivo. Então, meus irmãos, pensemos em São Luís como um homem forte, um homem convicto, onde ele não só fazia as coisas necessárias, mas ele fazia sempre um algo a mais. E São Luís, ele, no decorrer do caminho, ele ajudou aos pobres, deixou o seu enxoval lá, e quando chegou na porta do seminário, quem disse que ele entrou? Não pôde entrar. Teve que ir para outro seminário, um seminário da mesma formação, da mesma congregação, mas ele ingressou no seminário daquelas pessoas mais pobres. E lá ele pôde começar o seu itinerário. E dentro desse seminário ele era muito perseguido. Sabe por quê? Porque ele era um homem muito piedoso. Ele era um homem muito orante. Uma curiosidade, na sala, por exemplo, sempre ao início e ao término das aulas ele se ajoelhava e rezava, agradecendo, pedindo perdão pelos pecados das pessoas, dos alunos, dos seus colegas, dos professores. Ele era um homem que se colocava à disposição do outro. E São Luís, sempre procurando se mortificar, ele também tinha muitos momentos de dor, de sofrimento, em que ele mesmo procurava para satisfazer, para desagravar o coração imaculado de Nossa Senhora, o coração chagado de Nosso Senhor, que tanto sofre pelos nossos pecados. E aí ele já vai tendo uma intimidade com a cruz. São Luís, ele sempre tinha uma imagem de Nossa Senhora, de metal, que ele colocava na mão e ficava apertando, segurando com firmeza. E quando soltava, ficava a marca da imagem nas suas mãos, porque aí estava sempre o seu desejo de levar Nossa Senhora consigo, de levar Nossa Senhora aos outros. E nas suas conversas, sempre falava de Nossa Senhora. Ai de pessoas que estivessem conversando com ele, que ele não pudesse colocar o nome de Nossa Senhora no meio, o nome de Nosso Senhor no meio. Porque era o prazer dele falar sobre Nossa Senhora. Ele sentia prazer ao falar de Nosso Senhor. E por conta disso, algumas pessoas não gostavam dele. Muitas pessoas o excluíam, muitas pessoas deixavam de lado, achavam que ele era uma pessoa indiferente. As pessoas tratavam com indiferença ele. Mas aí ele foi seguindo. São Luís, ele foi um homem muito convicto da sua fé e não esmoreceu, por mais que muitos professores, inclusive, o deixassem sempre com provas difíceis, o deixassem sempre com tribulações, o deixassem sempre com aqueles momentos em que ele precisava provar a sua fé. Mas ele era um dos melhores alunos.
ele sempre estudava muito, sempre era firme e sempre buscava a Deus. Esse é o mais importante, sempre buscava a Deus, porque em tudo na sua vida o colocava, em todas as suas situações. E aí São Luís ele cresce. Depois que ele é ordenado, ele em 1700, no dia 5 de junho, com 27 anos, São Luís ele vai ser posto em diversas paróquias, em diversas igrejas, em diversas dioceses, em diversas arquidioceses, mas não vão aceitando ele, porque achavam que ele era muito rude, achavam que ele era muito grosseiro, por querer viver a fé, por querer ser piedoso, por querer falar de Nossa Senhora, por não ter vergonha nenhuma em dizer que queria ser de Nossa Senhora. E chegou um belo momento na sua vida em que ele teve, vamos dizer, um estudo maior sobre Nossa Senhora. Ele recebeu um castigo de passar bastante tempo trancado numa biblioteca. E lá ele pôde ler, pôde se debruçar sobre os livros de São Boaventura, os livros de Santo Ildefonso. Então, pessoas que influenciaram a sua vida, onde ele pôde perceber que Nossa Senhora é muito mais do que ele imaginava ser. E que sempre, no momento em que ele estudava, ele aprendia mais. E ele percebeu que nunca iria se esgotar o seu amor por Nossa Senhora. E aí, ele foi inebriado, foi marianizado cada vez mais e pôde fazer o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Este livro aqui, Este livro foi a compilação de tudo aquilo que ele aprendeu neste castigo que passou na biblioteca. E por conta disso, ele fez com que um dos maiores livros de devoção mariana, de espiritualidade mariana, pudesse ser colocado à disposição do mundo. E este livrinho passou mais de 100 anos escondido, porque Satanás não ficou feliz com isso. E ele tratou de esconder. Satanás escondeu esse livro para que o mundo não pudesse conhecer. Vejam só a astúcia dele, porque ele sabia que esse livrinho iria salvar almas, iria formar santos, iria estar no seio da igreja. Mas os seus confrades, depois que encontraram este livro, puderam propagar. E hoje chegou até nós, onde nossa comunidade também pôde editá-lo e disponibilizá-lo para você. E aí, depois desse período, São Luís ele é um missionário apostólico. Como assim? Ele, depois de ter pulado em várias igrejas, ele foi até o Papa, Aquele meio onde ele estava vivendo na França, um santo francês da cidade de Montfort, ele foi até o Papa. E o que foi que aconteceu? São Luís ele estava indignado com o jansenismo, com o protestantismo, porque eram heresias que atacavam a igreja, que desmereciam a figura de Nossa Senhora, que dizia que Nossa Senhora não era importante, dizia que ela era uma devoção qualquer. Não, pelo contrário. Ele queria falar mais de Nossa Senhora, queria propagar Nossa Senhora. E aí a gente já vê uma semelhança enorme com o nosso carisma. Fazer Maria Santíssima mais conhecida e mais amada, preparando a volta gloriosa de Nosso Senhor, sendo escravos de amor, vivendo a radicalidade do Evangelho. Então vejam, São Luís ele sendo missionário apostólico, recebido este título pelo Papa de sua época, ele pôde não ir para fora da França, como era o seu desejo, mas ele ficou na França evangelizando aquele país que tanto precisava, que futuramente iria chegar a Revolução Francesa, outras revoluções que iriam atacar a igreja, muitas heresias iriam surgir, e São Luís precisou ficar aqui, muito sabiamente o Papa assim o concedeu, de ficar na França e ser um missionário apostólico. E aí, São Luís, sendo esse missionário e guerreiro, ele lutou implacavelmente, para afastar os fiéis daquelas heresias. E por conta disso, Montfort, ele dizia assim: se Deus me tivesse destinado para o mundo, eu teria sido o homem mais terrível do meu século. São Luís, ele foi um homem muito valente. Ele foi um homem que
lutou contra si mesmo. E ele vai falar nos exercícios espirituais, os 33 dias de preparação que ele pede para a consagração, justamente para nos conhecermos, para nos desapegarmos das coisas do mundo, para conhecermos Nossa Senhora, para conhecermos a Jesus. Porque é assim que a gente deve fazer. É assim que a nossa comunidade, que o nosso apostolado de levar os grupos de consagração na nossa arquidiocese no Brasil inteiro, quiçá no mundo inteiro, pelos nossos grupos online, pelos nossos vídeos que fazemos, é fazer com que as pessoas encontrem, que cheguem até Nosso Senhor Jesus Cristo através do melhor caminho que existe, que é qual? O caminho que o próprio Jesus trilhou, que é o caminho de Nossa Senhora. Esta via que devemos sempre olhar, viver e caminhar. Porque, meus irmãos, não pense que a consagração é um único dia. Minha consagração foi lá no dia 2 de novembro de 2008. Mas será que eu só fui consagrado naquele dia, onde eu assinei aquele papel e o sacerdote também assinou? Não. A minha consagração é hoje. Eu preciso viver a minha consagração hoje. Esta medalha que eu carrego no meu peito não é um adereço, não é uma joia, mas é um sinal de fé. Esse crucifixo, essa medalha da unidade, essa cruz da unidade, simboliza a minha união também com Nosso Senhor e com Nossa Senhora, onde me fez renovar o meu batismo, que é este, vamos dizer, o princípio maior da consagração a Nossa Senhora. Renovação das promessas do batismo, onde renunciamos ao pecado e aceitamos a fé em Nosso Senhor. Meus irmãos, São Luís, sendo esse missionário apostólico, chegou um momento em que ele estava doente, né? E ele, em uma de suas missões, né, na cidade de São Lourenço, ele pôde partir, né? E São Luís, ele deixou no seu velório cerca de 10 mil pessoas rezando pela sua alma. E por conta disso, São Luís, ele também ficou famoso pela sua santidade, pela sua audácia em evangelizar, em exortar, em sempre ter consigo a sua cruz e ser amigo da cruz, em falar tanto do amor à sabedoria eterna, onde pôde escrever este livro, O Amor da Sabedoria Eterna, que vai falar justamente sobre a Santíssima Trindade em favor da humanidade. Fala desta sabedoria encarnada, que pôde entrar no seio de Nossa Senhora, e aí, na sala espiritual, como ele chama, pôde fazer grandes coisas. E nós também devemos entrar nessa sala. Escreveu também O Segredo de Maria, outro livro de espiritualidade mariana, muito influente na nossa época. O Segredo de Maria, ele vai falar sobre a devoção que devemos ter como escravos de amor. Vai falar sobre a devoção que devemos ter a Nossa Senhora de uma forma muito especial. Escreveu o tratado, como eu falei para vocês, e também deixou fundada 3 congregações, né? Os Monfortinos, as Filhas da Sabedoria e os Filhos de São Gabriel, né? Então, essas 3 congregações existem hoje no mundo devido ao seu fundador São Luís, e assim também influencia muitas novas comunidades, inclusive a Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus. São Luís, como nosso baluarte, ele reza por nós nos nossos projetos. Pensemos nos projetos. O projeto de santificação do clero. Será que São Luís influencia? Com certeza. São Luís, como sacerdote, ele influencia porque ele precisou ver de perto, desde o seminário, a necessidade de rezarmos pelos sacerdotes todos os dias. E nossa comunidade assim o fez, adotando todo aquele consagrado que, se fizer o curso de consagração pelas nossas turmas, adota um sacerdote da nossa arquidiocese. Assim também como aí em Itapetininga, né, na diocese de Itapetininga também, os consagrados adotam um sacerdote para rezar por eles. O nosso projeto Benfeitor, onde as pessoas podem ajudar a construirmos o reino da Virgem Maria para então vir o reino de Jesus. O projeto Benfeitor é um projeto onde leva não somente as pessoas a ajudarem financeiramente a comunidade, não, mas serem propagadores da fé em Nosso Senhor Jesus Cristo através da vivência da escravidão de amor. Nossa casa de retiro tem também um projeto num consultório odontológico. Então este consultório, ele serve
para ajudar as crianças carentes que moram ali na redondeza da Casa de Retiro. Temos o projeto de doação de sangue, onde as pessoas são chamadas a, assim como os mártires fizeram, doaram seu sangue pela fé em nosso Senhor, nós também doamos um pouco do nosso sangue para o banco de sangue que tanto precisa para ajudar a tantas pessoas. Temos também o projeto do membro auxiliar. Não sei se você é membro auxiliar, mas temos muitos. E que eles são importantes para a comunidade porque rezam, porque servem. Isto porque são menores de idade, são maiores de idade, têm alguma doença física que o limita de ser um membro ativo, mas não impede de participar dessa família monfortina. Assim também como vivemos em um meio de batalha espiritual. Na nossa casa de retiro existe um calvário, o qual São Luís tanto gostava de rezar com a cruz. E participamos na vida de cruz porque somos amigos dela. Porque devemos ser amigos, carregar nossa cruz todos os dias. Assim como carregamos o nosso sinal no peito, devemos também carregar a nossa cruz diariamente. E no Calvário, uma vez, São Luís ele foi construir um Calvário. E São Luís, no dia que ia dar a bênção a este Calvário, o bispo disse que mandasse destruir. E ele assim o fez. Botou abaixo o Calvário que o tinha construído com a ajuda de todos os fiéis. Mas por que ele fez isso? Por obediência. Porque ele era obediente à hierarquia da igreja. Porque o seu bispo tinha dito, bote para baixo. E ele obedientemente destruiu o Calvário. Mas pôde construir muitos outros. E não só fisicamente, mas no nosso coração também. Onde devemos estar aos pés da cruz, assim como Nossa Senhora fez, de pé. Se você, meu irmão, está esmorecendo na sua consagração, esmorecendo na sua fé, viva o Calvário junto com Nossa Senhora. Se você está passando por um momento de tribulação, de sofrimento, viva o Calvário de pé com Nossa Senhora. Faça como ela. Acolha Jesus em seus braços, mesmo morto, para que depois que você passar por esse sofrimento, você chegue à ressurreição. Você possa ressuscitar com nosso Senhor e aí poder ser livre de todo o pecado, de toda a mágoa, de todo o rancor, de tudo aquilo que lhe leva ao pecado. Meus irmãos, a vida de São Luís de Montfort, ela é rodeada de grandes dificuldades. Este livro aqui, que fala sobre a biografia de São Luís de Montfort, de Louis Lecron, ele é um livro bastante completo. Claro, nunca vamos conseguir falar tudo sobre São Luís, até porque, por mais que ele tenha vivido pouco, 43 anos, a sua vida foi exemplar, chegando a ser considerado santo. E isto é atestado por muitos papas. São João Paulo II, o nosso saudoso Papa, ele teve o Tratado da Verdadeira Devoção como livro de cabeceira. Olha só, o Papa João Paulo II enviou uma carta aos monfortinos falando que, no meio das suas perplexidades em honrar a Nossa Senhora, ao ler o Tratado da Verdadeira Devoção, pôde ajudar a tirar todas as suas dúvidas. Então vejam que aqueles que estudam, aqueles que estão à nossa frente, aqueles que são indicados por Deus para nos guiar, os nossos pastores, eles dedicam sua vida à Lei São Luís de Montfort. Recentemente, em 2012, o Tratado da Verdadeira Devoção fez 300 anos. Então, se permanece, se é perene, é porque é de Deus. É porque Deus quer aqui na Terra. Deus quer que a comunidade de discípulos da Mãe de Deus esteja firme e forte a levar este apostolado da consagração a Nossa Senhora. Quer fazer com que São Luís de Montfort seja conhecido para aí as pessoas entenderem de onde vem a sua santidade, de onde vem tantos momentos em que ele pôde ser provado na fé, e que isso acontece também conosco. Isto acontece porque, vejam, a consagração não foi criada por São Luís, mas São Luís compilou e fez de uma forma
vamos dizer, metódica esta consagração para chegar até nós, né? Lá no século IX, no século X, alguns estudiosos já falavam de ser escravos de amor. Muitos teólogos, muitos santos já queriam, né? E São Boaventura, ele pôde influenciar a vida de São Luís, né? De uma forma com que ele tivesse um amor maior a Nossa Senhora e assim pudesse influenciar a nós também. Os santos são nossos amigos do céu. São Luís, sendo o baluarte de nossa comunidade, é o nosso intercessor, é aquele que zela por nós, é aquele que nos instrui, é aquele que nos forma com os seus livros, é aquele que nos traz o odor de santidade, o desejo de sermos santos. Ele influencia tanto a comunidade que faz com que a sua vivência de cruz, a sua vivência mariana, a sua vivência com os pobres, a sua vivência com a Eucaristia nos torne santos. E muitas pessoas podem até não encontrar, vamos dizer, uma afeição na vida de São Luís, porque ele não é um santo bonitinho, né? Me entendam, é muito mais fácil gostarmos de uma pessoa quando esta pessoa lhe traz felicidade. É muito mais difícil amarmos aquelas pessoas que nos maltratam, não é verdade? Aquelas pessoas que não são tão bonitinhas. Vamos imaginar os pobres. É muito mais difícil você amar aquela pessoa que não toma banho, aquela pessoa doente, aquela pessoa que precisa de ajuda. Mas nós devemos buscar a verdade, devemos buscar a Deus em tudo, nos santos principalmente, que são nossos modelos, nossos exemplos. Então, meus irmãos, que a vida de São Luís de Montfort possa entrar cada vez mais na sua vida para lhe ajudar, né, para ser o seu amigo do céu, seu intercessor. E caso vocês queiram conhecer mais sobre a vida de São Luís, pode visitar nossa casa, pode participar dos nossos cursos de consagração que temos espalhados, assim como entrar no nosso site www.discipulosdaMãeDeDeus.com.br. Assim, vocês poderão entrar e serem cada vez mais monfortinos, monfortanos, entrar nesta espiritualidade mariana e eucarística. Então, fiquem com Deus, fiquem com Nossa Senhora e cheirinhos!